Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje na nação azul celeste mais um vídeo putaço da vida com essa situação vivida pelo Cruzeiro no momento, galera. Hoje a gente vai falar do nosso ex-presidente, responsável por contrair a dívida do Denilson. O Gilvan disparou sobre o conselho gestor do Cruzeiro, abre aspas, fizeram corpo mole. Abre aspas, fizeram o quê? Fizeram nada, complementou o ex-mandatário. E ele que fez muita coisa, né? E assim, vamos falar também sobre o balanço do Cruzeiro, que revelou déficit de 394 milhões e incerteza sobre a continuidade operacional do clube. O prejuízo celeste em 2019 foi de mais de 1 milhão por dia e subiu 539% comparado com 2018. Mas antes da gente para o vídeo, galera, eu vou pedir pra você, se ainda não for inscrito no canal e estiver gostando dos vídeos, porque aqui tá tendo vídeo todo dia nessa quarentena, mais de 3 vídeos por dia nos últimos, nessa semana, né? E assim, eu gostaria que você se inscrevesse aí, nossa meta é 24 mil inscritos, conto muito com a sua ajuda. Se puder compartilhar também com os seus amigos, ajuda demais o canal aí a crescer e ainda mantenha-os informados do cabuloso, beleza? Então, galera, bora começar falando do Gilvan de Pio Tavares, porque o presidente do Cruzeiro entre 2012 e 2017, Gilvan de Pio Tavares, foi o responsável pela gestão que contraiu a dívida pela contratação do volante Denilson. Em julho de 2016, o Clube Celeste acordou com o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos um empréstimo por 6 meses do ex-jogador do Arsenal, mas não pagou os 500 mil dólares acertados durante as negociações. A punição pelo débito saiu nesta terça-feira, quando a FIFA informou à CBF que o clube iniciará a Série B do Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos na tabela. Procurado para analisar a punição, Gilvan afirmou que foi pego de surpresa e fez duras críticas ao conselho gestor, grupo de conselheiros que assumiu a administração do Cruzeiro após a renúncia do ex-presidente Wagner Pires de Sá, em dezembro de 2019. Ele alegou que os gestores estão transferindo responsabilidade pelo não pagamento. Abre aspas, esse conselho gestor fez corpo mole, fizeram nada, fizeram o quê? Disparou o ex-presidente. E ainda continuou, eu que fui pego de surpresa porque o conselho gestor jogou nas minhas costas, né, e não do Wagner. Era uma dívida de 800 mil euros, na verdade 500 mil dólares, não me lembro porque fomos discutir na FIFA, mas nosso advogado Breno Tanuri achava que ia ganhar, não ia pagar antes disso, ainda mais pra clube árabe, que vocês sabem que não recebe nunca um estorno. Não pagaria sem ter certeza de que é devido, disse o ex-presidente. E ainda continuou. Passou meu mandato e o Cruzeiro ficou discutindo isso na FIFA. Ele, o advogado, achava que ganharíamos. Perdemos o processo, já com o conselho gestor que não conseguiu crédito. Até passagem de avião parece que eles conseguiram, né? Não puderam viajar em razão dessa pandemia. Deram tudo quanto é desculpa, mas hoje em dia tem telefone, tradutores, tem várias formas de resolver. Mas eles preferiram jogar nas minhas costas. Agora o torcedor fica achando que eu sou o culpado, alegou. Como justificativa para não ter quitado o débito que contraiu, Gilvan alegou que também precisou quitar contas de seus antecessores quando assumiu a presidência do Cruzeiro, em 2012. Nessa semana, a declaração do ex-presidente criticou atuações do ex-presidente Wagner Pires de Sá, mas principalmente do conselho gestor. Abre aspas, quando eu assumi o Cruzeiro devia para o Banco BMG, Coritiba, Energil C, o Cruzeiro vendeu o Dudu em 2011 e antecipou o dinheiro da venda. Fiquei com dívida dessa negociação para 2012, ficou dívida do Dudu para o BMG, Energil C e ao Coritiba. Fui lá e paguei. Outras dívidas que apareceram da gestão anterior, eu honrei os compromissos. E esse pessoal da gestão Wagner Pires de Sá e do conselho gestor não pagou nada. Esse conselho gestor fez corpo mole, fizeram nada, fizeram o quê? O início da dívida era 850 mil euros, na verdade 500 mil dólares. Não é astronômico. Eles não pagaram e eu que sou o culpado, disse o Gilvan. O Gilvan respondeu de forma afirmativa quando questionado se a revolta era em função das declarações de Saulo Frois, presidente do conselho gestor. Em entrevistas à Rádio 98 FM Itatiaia, o dirigente ressaltou que as dívidas foram contraídas pelo ex-presidente. Durante a entrevista, o Gilvan citou que o advogado Breno Tanuri, que defendeu o Cruzeiro na ação contra o Al-Wahda, havia garantido vitória na ação. Procurado, Tanuri enviou a seguinte mensagem à reportagem, abre aspas, era uma ação de cobrança, aliás continua sendo uma ação de cobrança, e eu realmente ganhei, foram abatidas todas as multas, agora pagaram o principal, isso infelizmente não há o que fazer. Mas ele tem razão, conseguimos anular todas as multas, caso contrário o valor devido seria 50% a mais. Como se não bastasse, conseguimos a aplicação de juros de mora de 5% ao ano, que é o mínimo estipulado pela legislação suíça, que aplica-se ao caso em tela. Infelizmente não havia mais nada que eu poderia fazer. Embora já tenha se manifestado sobre o tema em duas entrevistas, né, a outros veículos nesta manhã, o Saulo Frois também foi procurado, mas não atendeu ao contato da reportagem ou respondeu as mensagens de texto, né, galera? E o Cruzeiro continua se ferrando, né? E assim, o Gilvan não tá completamente errado.
Mas não tá completamente certo, né? Dívida sempre vem, né? Não é tipo a gestão anterior e a nova gestão não pagou. A galera tá pensando que é eu, por exemplo, Joel, sou presidente. O meu antepassado era quem? Era o Wagner Pregessá. Eu assumi a gestão. Eu que vou pagar ou é o Cruzeiro que vai pagar? E se eu não pagar, quem que vai deixar de pagar? O Joel ou o Cruzeiro que vai deixar de pagar? Quem é Joel? Eles vão falar. Quem que é Joel? Eu vendi foi pro Cruzeiro, não foi pro Joel. Né? Não foi pro Wagner Pregessá, foi pro Gilvan. Eles não falam isso, eles falam, eu vendi pro Cruzeiro. Quem que é você? Presidente? Foda-se. Eu vendi pro clube, o clube tá me devendo. Acabou. É isso que eles têm que fazer, mas não fazem, não sabem. Parece que aprenderam hoje como a vida funciona, mano. Né? Eles querem tudo dar calote nos outros. Hoje o Cruzeiro, todo lugar que você entra, na internet, em qualquer lugar no mundo, todo mundo vem te zoa, vem te fala que o clube caloteiro, não paga nada. Isso aí é bom, né? Eu prefiro um time lá brigando no meio de tabela, com as contas em dia, né? Com o time, o que a gente arrecada a gente gasta, né? Fazer um projeto a longo prazo, por exemplo, daqui 5 anos a gente já tem uma grana pra montar um timaço pra ganhar tudo. Fechou. Então é 5 anos, assim, meio de tabela pra cima, né? Brigar por uma Libertadores, né? E assim, não é só dinheiro que faz isso, né? Não é só dinheiro que monta time bom. Se você tiver um cara com qualidade ali, um olheiro bom pra montar uma base forte, essas coisas, você vai longe. Você vai longe, né? Então, galera, bora falar agora do balanço do Cruzeiro, porque o Cruzeiro divulgou nesta quarta-feira o balanço financeiro referente ao exercício de 2019. O valor exato do déficit no período foi de 394 mil não, 394 milhões e 100 mil reais, conforme levantamento realizado pela Moore Stephens Consulting News Auditors Independentes, eu não sei ler. Segundo os auditores, a incerteza significativa, né, quanto à capacidade, continuidade operacional do clube. Abre aspas, os déficits consecutivos apresentados pelo clube em sua operação entre então de dezembro de 2019 totalizaram um montante de 695 milhões 934 mil e 379 reais. E nessa data, a soma do passivo circulante e passivo não circulante excedeu o total ativo de 486 milhões 857 mil reais. Passivo a descoberto. Essa condição indica a existência de incerteza significativa, que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional do clube. O rombo de 2019 é ainda maior do que os 300 milhões anunciados esta manhã por Saulo Frois, presidente do núcleo dirigente transitório. O valor informado no balanço representa um prejuízo de mais de 1 milhão por dia. Considerando que o ano tem apenas 365 dias comparado com os números do exercício anterior, o aumento do déficit foi de 539%. O balanço de 2018 do Cruzeiro chegou a ser refeito por causa de algumas incorreções ao final, apontou um déficit de 73 milhões, né, o que já é um valor bem elevado. Inicialmente as contas não foram analisadas pelo Conselho Fiscal, conforme prevê o Estatuto do Clube, porque os membros do órgão haviam abandonado os cargos em maio de 2019, logo no início da crise estrelada. As contas de 2018 só foram aprovadas em fevereiro de 2020, ainda assim, com a ressalva de que as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais sobre a gestão de Wagner Pregessá fossem acompanhadas de perto pelo Conselho Deliberativo, né? Agora eu vou falar pra vocês, né? O déficit de cada ano. De 2015 foi 25,8 milhões de reais. Em 2016 foi 29,3 milhões. Em 2017 foi 27,2 milhões. Em 2018 foi 73,3 milhões. E em 2019 foi 394 milhões, mais que 1 milhão por dia. Aí o clube quebra, o clube acaba aí, eles falam, foi o outro aí, ó. Eu não, foi não. Galera, não tem muita coisa que a gente fala, né, velho? E a má fase do Cruzeiro em campo, né, que culminou com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, refletiu nas contas do clube. Quase todas as fontes de renda celeste arrecadaram menos dinheiro do que em 2018. Os valores recebidos pelo time profissional, publicidade, transmissões de TV, patrocínios e royalties, bilheteria e programa sócio-torcedor apresentaram queda. O total dessas receitas somadas a outras não discriminadas no balanço em 2019 foi de 267 milhões 554 mil contra 318 milhões no ano anterior. Né? E assim, segundo o balanço de 2019, a dívida do Cruzeiro com clubes internacionais era de 85 milhões, né? O clube ainda devia 9 milhões a clubes do Brasil e 17 milhões a terceiros, totalizando 112 milhões de dívidas circulantes, aquelas com prazo de vencimento até 12 meses.
Ainda há dívidas não circulantes com prazo de pagamento maior de que 12 meses, com outros clubes. O total desse tipo de débito somado a credores nacionais e estrangeiros é de 47 milhões. A auditoria informou, né, que os valores registrados na rubrica desses clubes estrangeiros estão, em sua maioria, em cobranças através da FIFA. O Cruzeiro teve uma receita de 79 milhões com vendas e empréstimo de jogadores em 2019. No ano passado, a Raposa se desfez de jogadores como Lucas Romero, negociado com o Independiente, Raniel, vendido para o Santos e hoje no São Paulo, e Murilo, atualmente no Lokomotiv Moscou, da Rússia. A empresa de auditoria responsável pela emissão, né, do balanço de 2019 do Cruzeiro fez algumas ressalvas acerca das demonstrações financeiras do clube. Segundo consta do documento, o Cruzeiro não apresentou evidência suficiente e apropriada que suportasse os valores registrados dos gastos com a formação de atletas. Essa quantia gasta com os novos talentos celeste é de 27 milhões. Os auditores também chamam a atenção para a incerteza sobre as dívidas futuras referentes a processos judiciais contra o Cruzeiro. De acordo com o documento, 2 dos advogados que prestam serviço ao clube não forneceram à auditoria informações necessárias para realizar o levantamento dos débitos judiciais que poderão surgir, né? E sobre isso foi registrado o seguinte, abre aspas, em nossos procedimentos de auditoria solicitamos as cartas de confirmação dos assessores jurídicos sobre processos cíveis, tributários e trabalhistas, em que o clube se mantém como parte envolvida. Entretanto, até a data de encerramento dos nossos trabalhos, não recebemos as confirmações da totalidade dos assessores jurídicos. Nesse sentido, não foi possível concluir sobre a necessidade de provisão adicionais para contingências de eventuais processos, cuja previsão dos 2 assessores jurídicos e não responderem às cartas de confirmação da auditoria sejam desfavoráveis ao clube. O resultado do balanço é mais um choque para a torcida celeste em menos de 24 horas, né? Porque na noite dessa terça os cruzeirenses souberam que a Raposa começará a disputa da Série B de 2020 com saldo negativo de 6 pontos. A decisão da FIFA, da qual não cabe recurso, foi uma punição pelo não pagamento do empréstimo de volante Denilson, contratado ao Al-Wahda dos Emirados Árabes em 2016. O clube ainda pode sofrer novas punições por outras dívidas que tramitam na FIFA. No fim do mês, o Cruzeiro precisa pagar 1,5 milhões de euros, né, 9,3 milhões de reais na cotação atual ao Zoria Luhanska da Ucrânia, pela compra de William Bigode em 2014. A Raposa ainda deve 1 milhão de euros, né, 6 milhões e meio de reais, além da multa de 101 mil euros, né, 634 mil reais pela dívida com o defensor do Uruguai em função da compra do Meia Arrascaeta em janeiro de 2015. Então, né, resumindo, o Cruzeiro tá à beira da extinção, né, galera? Eu espero que consigamos dar a volta por cima aí, né, que a gente... É porque um clube gigante igual o Cruzeiro não pode acabar dessa maneira, né? Eu acho que assim, vira clube empresa logo, desiste dessa história de ficar votando aí pra presidente. Que o Cruzeiro, um clube que tem 10 bilhões em patrimônio não pode quebrar, beleza? Um clube que tem 10 bilhões de patrimônio não pode acabar. Vende clube social, vende ginásio, pra quê? Não usa, né? Usa só pra festa de conselheiro, né? Então vende pra gente conseguir existir, né? O Cruzeiro, ele tá ferrado, vende a Toca 1, vende tudo que puder, deixa a Toca 2 lá, né? E coloca a base lá também junto com os profissionais, que é até bom pros jogadores da base, né? Pra uma experiência melhor. Só fica um pouco bagunçado, né? Mas... é isso que vai ter que fazer por enquanto, né? Eu acho que essa é a solução mais viável, né? Melhor do que você ficar devendo. Ficar devendo é tão ruim, né? Que eu não sei como que eles aceitam, né? Não fazem nada pra mudar essas dívidas. Então, nessa foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que assistiram. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações quando houver vídeos novos. E também, né, deixe aí seus comentários, sua opinião, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Falou, nação. Valeu. Fui.